psicólogo, papo chato, né, porque é uma faculdade que é inútil, porque a pessoa estuda, estuda, estuda pra quê? Pra ouvir a gente falar. Quão técnico geralmente você é? De psicologia? Nada. A mente pode. A mente pode. Mente pode. Só tá confirmando que já começou mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos ao Mente Pode, e hoje eu tô aqui com um amigo, como vocês sabem, eu sempre chamo amigos, e o Mike, pra mim, Mike, né, porque a gente chama de Mike, mas é Maicon Santos. Isso. Aí, no sobrenome eu não sei, porque amigo a gente se chama pelo apelido, né. E é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, ele é psicólogo, aí depois ele vai falar as especialidades, mas você trabalha mais na área comportamental, tô certo? E por que que eu chamei ele? Primeiro, porque todo mundo manda mensagem pra mim e fala assim: "Thiago, você é psicólogo?" E não, gente, eu sou enfermeiro. Mas o que que o enfermeiro tem a ver com saúde mental? Então hoje eu trouxe um psicólogo para a gente primeiro entender o que que é saúde mental, o que que é doença mental, o que que um psicólogo faz e o que que um enfermeiro pode fazer para ajudar nesse contexto, onde o beneficiado é você, ou deveria ser você, certo? Então vamos lá? Mike, obrigado. Pra começar, é um prazer estar aqui. Ah, Muito obrigado por me receber. É uma grande oportunidade, fico muito feliz de poder vir aqui e comunicar um pouco sobre o que é psicologia e sobre como as coisas funcionam. mas agora eu queria perguntar assim, porque a pessoa que começa a assistir um podcast com psicólogo, ela vai falar assim: "Não, papo chato, né?" Porque psicólogo é aquele cara que é pago para ouvir o que a gente contar nossos problemas. Certeza que ele fica julgando a gente na hora que a gente está contando. No final das contas, ele ganha uma grana enorme só para ouvir e não me resolve nada. E é uma faculdade que é inútil, porque a pessoa estuda, estuda, estuda para quê? Para ouvir a gente falar. Mas e as pessoas têm um preconceito, né. Até porque aí se eu estiver errado, você me corte e me fale. Até porque eu entendo que a primeira consulta normalmente é uma anamnese. Você não conhece a pessoa, você está entendendo como aquela pessoa, qual o problema dela, como ela vive, e aí você vai ter que ouvir mesmo, né. E a pessoa, às vezes, ela tem ali um desenrolar de um problema de saúde mental, ou da vida dela durante anos, e ela quer que você resolva em meia hora, 40 minutos de consulta. Eh, sim, o nosso trabalho é escutar. Talvez a coisa que a gente mais faz é escutar. Mas é uma escuta que a gente fala, uma escuta qualificada. Então, assim, você tem que treinar pra escutar, você tem que saber escutar, sabe. Uma das coisas mais básicas, assim, que aquela pessoa que ela escuta o que você tá falando, já pensando na resposta que ela vai te dar. Essa é uma pessoa que não sabe escutar, sabe. Então, sim, a gente escuta, mas não é tão simples assim. É como se você fosse treinado para escutar sem julgamento. Por exemplo, no Mindfulness a gente fala que a pessoa ela tem que aprender a relaxar, prestar atenção nela, e claro que os ambientes externos vai chamar atenção. E aí quando você percebeu que a sua mente desviou, você volta a mente para a atividade, que é um treino, né, e não se julga por ter desviado a atenção. Você não pode ficar pensando: "Ai, ó, não estou conseguindo prestar atenção, estou desviando a atenção toda hora", você não julga. O psicólogo seria isso, só que baseado no consultório, na verdade do outro. É muito isso, tem muito a ver com o mindfulness. E eu costumo dizer assim, pra mim, quando você escuta direito, você entende. E entender e ser entendido é um negócio que é muito, muito mais poderoso do que a gente acha. Quando eu penso na minha experiência na clínica, o que eu mais ouvi das pessoas elogiarem do meu trabalho, não foi assim: "Maicon, você veio e resolveu os meus problemas". Eu adoro dar ideia para as pessoas sobre o como ajudar elas com os problemas, eu adoro fazer isso. Mas as pessoas não me elogiam por isso. Não é: "Nossa, Maicon, você tem ótimas ideias para resolver problemas". Não, "Olha, eu venho aqui e eu consigo me entender de um jeito diferente. Eu venho aqui e eu consigo falar sem ser julgado. Eu venho aqui e eu compreendo a minha vida, as outras pessoas, com uma nova perspectiva". Então o papel você vê como que é louco, né. A gente tem um preconceito da psicologia, justamente de tudo isso que eu falei no começo aqui. As pessoas acham que você é pago só para escutar, mas para escutar você precisa de treinamento, né. Quantas teorias você lembra ou você tem ideia de quantas teorias de psicologia você estudou na faculdade? Mais profundamente, pelo menos umas 7, Pelo menos umas 7, né. mais E aí, assim, aprofundadas. você tem que estudar todas essas teorias mais aprofundadas, fora as outras que são mais superficiais, né, que você dá uma pinçada ali só para conhecer. Para quê?
para escutar, para aprender a escutar. E claro, você vai dar um direcionamento, só que esse direcionamento, eu acredito que assim, as pessoas estão acostumadas com respostas concretas, né. Com alguém chegue em você e fale assim: "Ó Marcos, a sua vida está dando errado por causa disso, você tem que parar de fazer isso e fazer isso". Que é o que, por exemplo, na área biológica, eu falo que a grande diferença entre o trabalho do Michael, né, como psicólogo, e o meu trabalho como enfermeiro, os 2 trabalham com saúde mental, e são trabalhos complementares. A diferença o que que é? Na área biológica, né, enfermagem, a medicina de forma geral, fisioterapia, a gente trabalha com química, com organismo, com célula. Então, fica fácil, porque eu faço um exame e aí, por exemplo, dentro do exame, uma avaliação cognitiva, um mapeamento cognitivo. Você sabe que a área X do cérebro da pessoa está com pouca sinapse e você precisa estimular aquela sinapse. Então, eu consigo falar para ela assim: olha, essa região do seu cérebro, ela precisa ser mais estimulada. E para estimular essa região, você tem que fazer isso, isso e isso no seu dia a dia, durante tantas vezes. A gente vai fazendo isso com uma certa frequência e depois ela volta para fazer uma reavaliação e ver qual o resultado que deu prático ali. Beleza, então, eu acho que é muito isso, eles confundem a psicologia com a medicina, porque na área da biológica você consegue quantificar e falar assim: "Olha, é isso que você tem que parar de fazer", você tem por exemplo, a pessoa tem pressão alta, você tem que parar de comer sal e tomar esse antipertensivo. E na psicologia não é isso, né, a mente é mais complexa do que você tem que parar de pensar no seu ex e isso tocar sua vida, né, que é o que a gente ouve muitos influencers falando na internet, né. Exato. E assim, esse questionamento, né, assim: "Ah, eu quero resolver problema, o psicólogo não resolve meu problema". Eu já faço um questionamento em cima disso, que é essa nossa neura de resolver tudo muito rápido. Então, assim, e isso é muito perigoso. Já veio pessoas na clínica pra mim, por exemplo, é uma coisa que às vezes acontece, de a pessoa à beira de um burnout, vem e fala: "Me ajuda a ser mais efetivo no meu trabalho, a ser mais produtivo". Sabe por quê? "Ó, eu tô tendo problema, eu só quero ser mais produtivo". E aí você olha pra situação e fala: "Olha, tudo que você não tem que ser agora é É produtivo. produtivo. Sua É o que vida está tá". empurrando ela para o precipício, né. Exatamente. Então você tem calma, entende? Às vezes esse impulso das pessoas de querer resolver, a psicologia não atende essa expectativa, não por uma falha nossa, mas por uma escolha ética. Não é isso que a gente está vendo enquanto profissional que a pessoa precisa. E aí a pessoa, ela ouve isso, se frustra, vira as costas, vai embora e fala: "Vou encontrar alguém que resolva aqui, que reforce o meu sintoma", E aí entendeu? Que me ela deixe entra no pior. TikTok e vê um monte de pessoas que às vezes passaram pelo mesmo problema que ela, e conseguiu resolver com um exercício motivacional de manhã. E às vezes, eu falo assim gente, às vezes a gente não sabe a estrutura da pessoa, você olha a imagem na internet, é só uma imagem, você não sabe o que que realmente passa dentro da cabeça daquela pessoa. Tem muita gente que ri na internet e dá depressão profunda, né, não tem como a gente saber isso. E às vezes tudo que aquela pessoa precisava, era acordar um pouquinho mais de manhã, ver o sol nascer, tomar um café e ter tempo para ela. E aí isso resolveu para ela, porque era só o que ela precisava. E a pessoa que às vezes está num beira de um burnout profundo, ela vê esse exercício e fala: "Nossa, o cara começou a acordar às 5h30, tomar banho gelado, Vou fazer isso também, vai ser e a ótimo. vida dele mudou". E às vezes é verdade, às vezes a vida Sim. dele mudou por causa daquilo. Aí ela acha que a vida dela vai mudar também, e ela começa a fazer isso. Aí é uma percepção que eu tenho. Por quê? Aí o que acontece? Aí não muda, né, porque o problema dela é mais embaixo. Ela vai e compra um curso que promete ela ser mais produtiva, porque ela foi no Michael, e o Michael falou que tudo que ela não pode ser agora é produtiva. Mas o coach prometeu que ela pode ser mais produtiva. E ela compra, e ela vai conseguir ser mais produtiva. Só que psicologicamente ela está se afundando cada vez, cavando um buraco cada vez mais fundo, que vai chegar uma hora que ela vai precisar sair. E aí gente, aí entra um alerta, né, isso aí essa é a diferença, aí entra o papel do enfermeiro nessa hora, porque quando a gente pega esse paciente, por exemplo, eu trabalho no SAMU, eu pego ele nesse estágio, quando ele já está no fundo do poço, às vezes numa situação que ele já não quer mais a própria vida, e a ideia que a gente da área da saúde precisa aprender é que se a pessoa chegou naquele estado, não foi do dia para a noite, né. Nada acontece do dia para a noite, nada é frescura, como muita gente fala. E às vezes o serviço de saúde ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para escutar, para ouvir, para entender que aquela pessoa que chegou num surto ali,
ou com pensamento depressivo, ansioso, ou querendo tirar a própria vida, ela não tá fazendo tudo aquilo só por causa da gota, como que fala? A última gota, como que fala? Como que é a história da gota, Kate? A última gota no copo d'água. É isso? Última gota d'água. É, a última gota, foi a gota d'água, foi a gota d'água, É. esse é o termo. Foi a gota d'água. Às vezes ela brigou com o marido, foi a gota d'água, mas não é a briga com o marido que leva ela a tomar várias decisões na vida dela e leva ela ao serviço de emergência, né. Você acha que tem, assim, você acha não, você tem visto que tem aumentado muito, esses casos que você falou, assim, de pessoas que não se tratam, aprofundam o problema, e aí depois buscam o psicólogo como uma solução, ou não? Geralmente quem vem, especialmente homens, olha só, assim, e aqui eu falo em partes como uma experiência clínica mesmo e em partes com embasamento na literatura, Estatística. na estatística, especialmente homem é isso, sabe, homem ele prefere aquela coisa assim, morrer antes de ir no médico, É. entendeu. Isso é só pra realmente na hora que tem que chamar O o homem não SAMU, se cuida, né, o o homem não homem se não se cuida. cuida. É. É. E esse é um tema que eu falo disso porque é algo que tem ocupado a minha cabeça, há bastante, assim. Além de psicólogo clínico, eu tô no mestrado também, eu faço mestrado aqui na Unesp de Bauru, da nossa cidade, e eu trabalho meu tema de pesquisa são homens. Você já parou para falar, para pensar em falar só sobre isso na internet? Só sobre a saúde mental do homem? Muito, muito. É uma coisa de Deus, viu? É de Deus. Sabe por quê? Eu falo agora não como enfermeiro, né, mas como homem. A gente é muito abandonado, né, existe o dia da mulher, existe o dia do homem, mas ninguém lembra. Existe a gente só lembra do câncer de próstata, né. Você quer falar de enfiar o dedo nos outros, aí a gente lembra, mas, cara, não é só o câncer de próstata que mata o homem. A hipertensão também é muito mais alta em homem do que mulher, né, então tem vários problemas de saúde que o homem tem e que o homem não dá atenção, né, infarto mata muito mais homem do que mulher. E a saúde mental, você tá me falando que tá indo para o mesmo caminho. Com certeza. Eu penso sim em criar uma comunidade, em espalhar informação nesse sentido, porque é um público que é muito resistente, mas é um público que precisa muito, sabe? É isso. São os homens muitas vezes são aqueles que estão a vida inteira sofrendo com um problema. Ah, não, mas dá pra levar, dá pra levar. Não, não, a gente vai indo, entende? E aí, a hora que estoura uma situação que ele olha e fala, não, agora não dá mais. Muitas vezes, por insistência da esposa, da namorada, da família, sabe? Aquele famoso ultimato, ou você muda, ou eu termino. E aí, por isso, ou às vezes perdeu o emprego, aconteceu alguma situação grave, aí que eles vão falar: "Tá, eu acho que eu não vou conseguir resolver isso sozinho". E isso ainda é um perfil muito específico, porque os que vêm pra mim são esses que chegam a essa conclusão: "Eu não consigo resolver sozinho, vou procurar ajuda", e que se dispõem a. Que é infelizmente é uma minoria. A maioria dos homens não chegam a essa conclusão, então eles não chegam pra mim na clínica, eu não tenho esse contato. Que é o público que tá pior ainda. E ele é o público que não consegue fazer terapia, porque é isso. Se você não chegar à conclusão de que você não dá conta sozinho, que você precisa de ajuda e aceitar, não importa o que alguém vai falar pra você, não vai E resolver. e esse é um processo terapêutico que funciona para todo tipo de terapia, né, para Sim, medicina, para fisioterapia, para se a pessoa não aceitar que ela precisa de ajuda, primeiro que ela tem um problema, né, ela precisa entender que as coisas não tá normal. E o problema do homem é justamente isso, a gente acha que dá conta, acha que aguenta mais um pouquinho, homem não chora, homem é forte, homem consegue, se você chorar, não for forte ou não conseguir, você é um frouxo. E aí toda essa cobrança em cima do homem, faz o homem muitas vezes é uma cultura, né, uma cultura. Nesse ponto eu concordo que a gente tem uma cultura machista, do homem que ele acha que ele tem que ser melhor do que todo mundo e que ele não precisa ter um tratamento, que ele não se dá o direito de sofrer, né, não se dá o direito de virar e falar assim: "Poxa, eu preciso de ajuda". Agora tem outro lado. Parece que tem muitos homens, e aí eu vou falar com você que está fazendo mestrado nisso, né. uhum, A minha percepção, existe 2 extremos hoje, né. Depois da pandemia de 2020, eu percebi que, assim, principalmente na saúde mental, o mundo virou de ponta cabeça, né, mas principalmente na saúde mental muita coisa mudou. E a gente percebeu 2 extremos de 2 homens. Hoje, antes os homens eram todos fortes, né, vamos dizer assim, fortes entre aspas, porque isso
tecnicamente, necessariamente, não é uma força, né, você aguentar o tranco, né. E aí o que que acontece? Existiam todos os homens eram a maioria assim. Hoje a gente tem 2 extremos. Os homens que eram fortes, que estão se sentindo mega fortes, porque sobreviveram à pandemia, então é aquele negócio: "Eu sobrevivi à pandemia, eu aguento qualquer coisa". Eu sou a Isso lenda. é, eu sou a lenda, a cara da masculinidade, né, o hétero top. Existe uma outra parte que tá hiper fragilizados. Que é aquele homem que até uma situação normal ou natural, ele problematiza ou ele leva ou ele fragiliza no psicológico dele. Aí eu tô falando com uma pessoa de fora, é uma coisa que a gente vê muito no serviço de emergência, por exemplo. Aquele homem que capota o carro, sai de dentro do carro com a testa rachada, com a coluna doendo, se encaixando no lugar, precisa para uma situação de emergência, ele fala assim: "Não, não vou, não vou, porque eu tenho que ver o seguro do carro, porque tá acontecendo isso". E tem um outro lado do cara que ele a mulher abriu a porta, ele desviou, esbarrou, quebrou o retrovisor da mulher, ele tá nervoso porque quebrou o retrovisor, e aí ele tá sentado, isso aconteceu comigo, sentado na calçada em posição fetal, pedindo para ligar para a mãe, chorando compulsivamente, porque ele não consegue entender como ele foi como ele não foi como ele foi capaz de quebrar o retrovisor de alguém no trânsito. E assim, ele não tinha lesão nenhuma, a moto não aconteceu nada, foi um retrovisor quebrado. Que por um acaso, assim, a gente sabe que tem retrovisor de 2, 3, 5 mil aí, né, mas não era um retrovisor de um carro caro, né. Você percebe isso na sua prática agora, falando do seu mestrado, das suas pesquisas, você percebeu alguma coisa nesse sentido ou não? Cara, eu vejo uma relação disso, é assim, uma coisa está relacionada à outra. Eh, o problema dessa nossa força que a gente ensina para o homem, é que ela não é força de verdade. Então pode ser que o mesmo cara, numa situação que você coloca como hiper forte, quando alguma outra coisa atinge aquela Ele vai ser vulnerabilidade dele, ele vai ser essa outra pessoa. ah, Então, essa coisa do "liga pra minha mãe", entendeu? Não é a minha abordagem, mas a gente pode ir muito longe se a gente pensar em termos de sim, Freud, sim, sim. de ter que voltar para esse lugar Pra infantil, mãe, para o exatamente, colo. das experiências que não foram elaboradas, que colocando de uma outra forma, daquilo que a pessoa não conseguiu aprender a lidar. Então, para mim, uma coisa é oposto, mas tem a fonte do mesmo Às vezes são problema. 2 opostos que dá dentro da mesma pessoa. Exato, O cara que estava em posição fetal, quando eu atendi ele ligando pra mãe, talvez fosse o mesmo cara que comprasse uma briga pra defender uma mulher num bar. exato. Olha que É, interessante. você usa, você cria essas máscaras para esconder as suas vulnerabilidades, suas fragilidades, as coisas que você não sabe lidar. Isso é muito comum. E aí você me falou, você me deu um gancho agora, que é um negócio muito bacana. Você falou pra mim já nas nossas conversas aí, né, que você é especialista em comportamento humano, seria isso? Uhum, Só que a gente sabe que existem várias vertentes da psicologia. Então eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho, assim, das vertentes que você não trabalha, por exemplo, o a Freud mesmo, a área de psicanálise, né, uhum. que Freud defendeu, e algumas outras que existem, só para o pessoal se situar e entender que são áreas diferentes, e o que que a área que você escolheu tem de diferente e por que que você escolheu ela? Por que que você se apaixonou por essa área? Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, eu olho mais para você ou para a câmera? Pra onde você quiser. Tá, é que eu não participo Olha, muito, então não, fica em paz. tá, eh, tá, vamos lá. Eu sou analista do comportamento, né, deixa eu fazer uma leve explicação. É como se dentro da psicologia a gente tivesse vários tipos de psicologia. Então Sim, é tudo psicologia. E a gente por isso que a gente chama de abordagem, a gente aborda, o problema, a gente aborda aquilo de diferentes caminhos. E aí você tem muitas questões teóricas aqui que diferenciam todas elas, mas então todo psicólogo tem a sua abordagem, tem o seu tipo de psicologia dentro da psicologia que ele escolhe. bacana. Existem várias, existem algumas correntes principais, né. Como eu falei, eu não sou psicanalista, eu não sou freudiano. Freud e a psicanálise, eles são talvez os primeiros, das abordagens que a gente tem hoje, eles são os mais antigos. Por isso são os mais citados, assim, É, falou em psicologia e fala: "Ah, o cara é amigo de Freud". Por isso exatamente. é, Divã, aham. entendeu. Ele S talvez seja das abordagens hoje a mais antiga, e ela tem, na cultura ela é muito famosa, então as pessoas que não são da área e ela também foi talvez a mais famosa durante muito tempo, mas hoje tem até estudos que mostram que, sei lá, nos anos 80, 90, a psicanálise era a abordagem mais escolhida por alunos de psicologia. Hoje
já diminuiu muito, você já tem outras abordagens fazendo que não vou dizer que superou, mas está muito próximo de superar, sei lá, nos próximos 5 anos, alguma coisa assim. E aí você vai me perguntar assim, né, qual que é a diferença entre elas? Muitas vezes são nomes teóricos, são questões teóricas para a mesma coisa. Então, Sim. terapia, quem faz? Todo mundo. Mas o nome que você vai dar, às vezes a escolha do tratamento pode variar dependendo da sua abordagem. Se eu trouxer para minha área, por exemplo, eu falo que, assim, quando você se forma enfermeiro, o enfermeiro mais conhecido é o que está no hospital aplicando injeção, né. Mas o enfermeiro ele pode ser, por exemplo, a gente fala que tem 5 áreas na área da enfermagem, né, que é a assistencial, que é o que todo mundo conhece, a gerencial, que eu acho que a pandemia começou a trazer um pouquinho do enfermeiro gerencial, que é aquele que administra o hospital, que define como uma UTI vai ser montada, porque por incrível que pareça, embora a gente ache que é o médico que monta uma UTI, mas não é, é o enfermeiro. Por isso que o enfermeiro chama enfermaria, né, porque é o enfermeiro que monta aquilo. Então, o gerencial, né, o administrativo, a parte de ensino, então o professor de enfermagem, o cara que ensina, que vai para a internet ensinar, que vai para as faculdades, para as universidades, curso técnico, fazer ensino, palestra, uma parte de ensino. A parte de pesquisa, que é o enfermeiro que está dentro do laboratório, pesquisando, ou então o enfermeiro ele pode trabalhar só com pesquisas, e hoje a gente tem, assim, dentro da neurociência mesmo, tem poucos enfermeiros, mas tem alguns bons que trabalham na área de pesquisa, e a parte de empreendedorismo. Então você pode, por exemplo, abrir uma clínica médica sendo enfermeiro. Você vai ter que ter um responsável médico, mas também tem que ter um responsável enfermeiro, né. E aí ou um laboratório, então são várias áreas de atuação, como o psicólogo também tem, né, Uhum, várias áreas de atuação assim. Só que daí, vamos pegar uma vertente dessa, dentro da saúde mental, né. Eu sou uma pessoa que hoje eu trabalho muito com mindfulness, por causa que é dentro das formações de enfermagem, é uma das técnicas de cuidado com a mente que mais tem efeito, né, que tem uma resposta boa e tem mais comprovação científica. E, eu percebo que tem muito misticismo ainda, então as pessoas ainda confundem mindfulness e alguns tipos de meditações ocidentais com aquelas orientais que são místicas, que têm um perfil mais religioso, né, que veio da Índia principalmente, que também não tem nada contra quem acredita ou quem segue aquela linhagem, mas eu falo assim, quem segue aquela linhagem de mindfulness, já está naquela linhagem. Então eles já gostaram, já são místicos, eles já estão tendo o benefício do mindfulness através daquela linhagem. Mas tem uma grande parcela da população que não acredita naquilo, que precisa de prova científica e não vai fazer se não tiver prova. Então esse público que eu atinjo hoje com o meu trabalho, principalmente com mindfulness. Mas quando você fala em enfermeira e saúde mental, também tem um enfermeiro, por exemplo, eu tenho uma amiga que hoje ela é responsável técnica por uma clínica de reabilitação. Tem um outro que é um responsável técnico por uma clínica, nossa, agora fugiu o nome. É uma clínica de psiquiatria, né, de internação que atende desde idoso, aí você vai ver como que isso é abrangente, né, desde idoso com problemas cognitivos por causa de Parkinson, Alzheimer, que precisa estar internalizado, até usuários, até pessoas com surto esquizofrênico, por exemplo. Então tem setores dentro da clínica onde ela atende, e ela gerencia esses setores. Então é um serviço muito abrangente, que tem a psicologia dentro, que trabalha com a psicologia dentro, mas que é gerenciado por um enfermeiro. E aí você pensa assim, se eu entrar dentro de uma clínica hoje mesmo sendo especialista em saúde mental, se eu entrar dentro de uma clínica hoje de saúde mental, para mim, eu não consigo administrar uma clínica dessa. É uma área totalmente diferente, porque são leis diferentes, com regras diferentes. O que que eu faço dentro de uma clínica? No máximo, é treinar nas habilidades que eu tenho, que é técnica em urgência e emergência, contenção, identificação de riscos, se a pessoa tem um potencial suicida ou não naquele momento, como que você vai abordar aquilo e como que você vai tirar aquela pessoa para levar para você no consultório depois para resolver os problemas dela. Porque uma das coisas, achei que ela tinha feito assim. Não. Uma das coisas que eu brigo muito, né, e aí a gente pode abordar isso depois, é no na nas situações de risco
de risco à vida, né, nos tentantes ou nas tentativas de suicídio que existe urgência e emergência. Mas esse eu vou deixar um corte para a gente conversar um pouquinho depois, que é um assunto um pouquinho mais técnico, mais profundo. Vai ter muita gente falando mal do que eu vou falar aqui, mas eu arrisco minha imagem para isso, e eu acho que a gente precisa defender algumas coisas que pode prejudicar a população. Mas me fala uma coisa, aí voltando para o eixo do nosso assunto. O meu trabalho, ele tem essas variantes. Dentro da saúde mental, eu posso trabalhar só com cuidados em saúde mental, só com reabilitação cognitiva, que são as áreas que eu trabalho, ou posso abrir uma clínica, ou posso trabalhar em vários outros setores. Na psicologia, a abordagem psicológica seria isso? Seria várias linguagens para alcançar o mesmo objetivo, que é a saúde mental? De certa forma, sim. A questão é que você não tem uma diferença, não são áreas de atuação diferentes. Sim, É como se fosse, uma lente que você coloca nos seus olhos, e aí você enxerga o mundo a partir daquela lente. E aí você pode ter na mesma área de atuação diferentes lentes. Então, se você pegar, por exemplo, uma equipe de psicólogos hospitalares, você pode ter um psicólogo de orientação psicanalítica, um outro de orientação existencial humanista, o outro de orientação analítica comportamental, e todos eles fazendo exatamente o mesmo trabalho na mesma área de atuação, mas a partir de uma leitura diferente. É claro que essa leitura muda alguma coisa ou outra, muitas vezes, às vezes no comportamento, na técnica que ele vai aplicar, às vezes na linguagem, no termo que ele vai utilizar, são mas o trabalho é o mesmo. preferências que ele muda por causa da abordagem. Exato. Mas o que muda na abordagem mesmo, então, é a linguagem, a linguagem que ele enxerga, não o que ele fala, né. Eu acho que fala também, né. Impacta um pouco. Mas a maneira como ele enxerga o paciente. Aí uma pergunta que eu acho que, a partir dessa explicação sua, surge na mente de muita gente ou surgiu na minha. Vamos supor que a gente tem aqui o seu João, dá um nome para um personagem fictício. E vamos dar um diagnóstico para ele já. A gente já sabe que o seu João tem depressão, que é uma doença conhecida, né, que infelizmente está crescendo muito. O seu João tem depressão, né, diagnosticado, já faz tratamento com psiquiatra, já está tomando as medicações, está seguindo a rotina de terapia dele. Aí ele chega para você no seu consultório com abordagem Com terapêutica comportamento. comportamental e vai para um psicanalista que, na minha opinião, de fora, parece que são 2 áreas bem distintas, assim, né, a linhagem de trabalho é bem distinta. Se ele fizer um mês de terapia com você e um mês de terapia com o outro, os 2 vão chegar no mesmo ponto, no final, o resultado final? Ou depende? O resultado, assim, se a gente pensar que o resultado final esperado é a cura da depressão, Ou a a melhora desse é, processo, né, a remissão dos assim sintomas, alguma sim, coisa assim, sim, os 2 vão chegar lá. A questão muitas vezes vai ser, o processo. Então, por exemplo, uma coisa aqui que o psicanalista ele pode fazer, é que eu vou contar uma experiência pessoal, que eu já fiz terapia com um psicanalista, um psicólogo psicanalista, que tem diferença também de pessoas que são só psicanalistas, então um psicólogo de orientação psicanalítica, e eu cheguei lá, por exemplo, falando: "Olha, eu tô com uma queixa de ansiedade, com esse e esse problema". Ele virou pra mim e falou: "Ah, entendi. Eh, como que foi o seu desenvolvimento motor? E como que é a relação com o seu pai?". E eu não tô dizendo que todo psicanalista vai falar vai isso. falar isso, é. Eu estou contando uma experiência que ele fez comigo, isso aconteceu de fato. Foi uma abordagem dele. Isso é uma forma dele trabalhar. Por quê? Porque a sua teoria, ela vai influenciar em quais perguntas você vai fazer, em quais pontos você vai abordar. Como você vai guiar aquela conversa. Exato. Então, muitas vezes, dependendo da abordagem, ela pode olhar e entender que a minha depressão hoje tem sempre a ver com algum conflito meu na infância, com a relação com os meus cuidadores. E é um caminho possível para você tratar. Então ele vai por esse caminho, por fazer essas perguntas. Então, de repente, uma pessoa ela pode se curar da depressão fazendo um esclarecimento sobre a relação dela na infância. Eu sigo uma linha, é uma frase que a gente muitas vezes usa, que é assim: o que do passado importa se presentifica. Então eu entendo que se tem algum trauma da infância, alguma coisa que ficou, da relação com os cuidadores, isso vai aparecer no dia de hoje. Então Que eu é um não comportamento. que é um Uma comportamento, entendeu? É uma coisa de hoje. uma materialização do passado hoje é um comportamento. Para o psicanalista, você tem que voltar no passado e reencontrar aquela criança e ressignificar aquilo no passado. Isso. Para o analista comportamental,
aquele passado tem uma importância, mas ele vai ser tratado como comportamentos de hoje, seria isso? É, seria mais ou menos isso. A ideia é que isso aqui que eu tô falando é uma questão teórica que pode então não é que todo Que vai ser desse psicanalista jeito. mas é a É uma das teoria vertentes que pode seguir. isso, mas a teoria fala muito isso. Você pegar o que Freud, que esse pessoal todo falou, é muito isso. Então eu entendo como, que, o que que é um comportamento pra mim? O comportamento, ele a relação que o indivíduo tem com o ambiente dela. Então, o comportamento não é só o que você faz, como a gente pensa, e qual que é o seu pensamento e qual que é o seu comportamento. Para mim, como comportamento, ele é tudo que o indivíduo faz nessa relação com o ambiente, o que você pensa, para mim, é um comportamento. O que você faz é um comportamento, o que você sente é um comportamento. Então, as emoções são comportamentos. A diferença é que a gente fala, a gente dá nomes diferentes. Sim. Então, um é um comportamento encoberto, e o outro é um comportamento mais explícito. Então o que você faz é um comportamento explícito. O que você pensa e sente é um comportamento encoberto. E tem uma diferença, por exemplo, desse comportamento encoberto meu, por exemplo, para o explícito, tipo, o explícito, aí pensando que você falou uma palavra máscaras, né, o explícito ele pode estar mascarado, o encoberto também pode estar mascarado. Os 2 podem estar. Os 2 pode estar. E como que faz, por exemplo, quando ele sai da parte de dentro da gente, né, dos pensamentos encobertos, quando ele vai para fora, o que que faz esse pensamento sair para fora? É o que popularmente chamam de gatilhos, ou é o momento, ou a pessoa está pronta para aquilo, ou ela não aguenta mais guardar aquelas informações dentro dela e ela explode? A gente costuma dizer que, como analista do comportamento, eu estudo essa relação do indivíduo com o ambiente. Então eu sempre tenho que pensar na função. Então tudo que a gente faz tem um motivo. O seu Sim, pensamento, ele tem pode ser o pior pensamento do mundo, pode ser uma coisa bizarra. Isso tem uma relação com a sua história de vida. tem uma raiz. Tem uma raiz. Então tem um motivo. Então o meu trabalho é tentar entender as funções e os comportamentos. Então não é como se o pensamento saísse, mas você tem o pensamento e você tem um comportamento externo que os 2 estão relacionados com alguma coisa da história de vida da pessoa. Então vamos pegar, assim, talvez um exemplo mais fácil, que são os sintomas obsessivos compulsivos, o famoso TOC. Eh Geralmente você tem na história de vida uma pessoa, uma experiência muito aversiva que ela viveu, que ela aprendeu a lidar com essa experiência aversiva através, de algo que ela fez e pensou. Então o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão, ela geralmente é um padrão de pensamento. Então, a pessoa está sempre pensando, sei lá, que, a família dela vai morrer. E aí, a compulsão vem como uma forma de você lidar com essa obsessão. Então a pessoa ela entende, por qualquer motivo que seja, por alguma experiência da vida dela, que se ela estiver sentada no sofá, quando a família dela não estiver em casa, a família dela não vai morrer. Então, como é que isso nasceu? Tô inventando algo aqui, tá? Não é nada baseado na experiência real, tô inventando. Pode ser que um dia ela estava muito preocupada com isso e ela ficou o dia inteiro sentada no sofá. E aí a família dela voltou pra casa e estava tudo bem. Aí ela entendeu que se eu fico sentado no sofá, a minha família, quando eles estiverem fora de casa, eles não vão morrer. E aí isso cria esse negócio que a pessoa tá sempre pensando que a família vai morrer, isso causa um prejuízo, um sofrimento mental muito grande, e a pessoa ela tem que ficar sentada no sofá. Então, se ela tem que sair pra fazer alguma coisa, a família dela não pode sair também. Porque se a família sair, ela tem que estar sentada no sofá pra eles não morrerem. E aí, uma coisa bacana, assim, até para a gente entender linhagens diferentes, olha como que os assuntos se complementam, se completam e estão interligados, né? Vamos supor, dentro da área da neurociência cognitiva comportamental, que é a linhagem que eu trabalho dentro da enfermagem, né? O que que a gente entende, né, dentro da neurociência? E tem tudo a ver com isso. A gente não enxerga o porquê psicológico, mas como que isso age dentro do cérebro. Então o ato de uma pessoa ter uma forte emoção sentada num sofá, vai gerar sinapses muito mais fortalecidas do que outras que ela tem no dia a dia, e essa sinapse fortalecida que é a ligação dos neurônios, né, as conexões que faz gerar esses pensamentos que o psicólogo trata, essas sinapses elas vão ficar tão fortalecidas que ela vai criar uma rede neural. E essa rede neural que quando se cria, é o que a gente chama de memória de longo prazo ou aprendizagem, né. Então ela vai aprender que se ela estiver sentada no sofá, ela pode ficar tranquila, porque a família dela está segura. O que logicamente não faz sentido nenhum, mas a ciência explica que quando você tem um comportamento
e um pensamento feito repetidamente ou com forte impacto emocional, com uma forte sinapse emocional feita juntos, ele tende a se ligar e criar essa rede. Então é aquele negócio, assim, da pessoa que às vezes está no serviço e de repente passou um carro, buzinou, e esse carro que buzinou fez aquela pessoa aliás, vamos até voltar um pouquinho, vou explicar de uma forma mais lúdica, né, mais clara, assim. A pessoa está no serviço e de repente ela teve um surto emocional, uma crise de ansiedade, do nada. Aí você chega lá e pergunta para a pessoa, isso já acontece muito com a gente, né, no serviço de emergência. Chega lá, ela está travada, o emocional todo abalado, você tem que tirá-la dali e levar para uma sala de emergência para ela ser tratada. E aí entra aquela questão, por que que ela começou esse surto? Pra gente na área da neurociência, pode ter vínculos, e aí não tem como você estabelecer isso na hora, né, mas pode ter vínculos com o ambiente dela, com o comportamento do ambiente. Às vezes um grito que um chefe deu com uma colega, às vezes um carro que passou e buzinou na rua. E aí, o que que tem a ver o carro que buzinou? Porque às vezes na infância dela, ou na juventude, ou na semana passada, quando uma avó querida morreu, a hora que ela recebeu a notícia, o mesmo tipo de carro, com o mesmo tipo de buzina, passou e buzinou. E aquela informação ficou vinculada no cérebro dela, que buzina significa sentimento de morte, de perda, porque ela estava vivendo aquele sentimento e ela estava ouvindo a buzina, e aquelas redes neurais se interligaram. São 2 redes neurais totalmente distintas, mas quando você aciona uma, você acaba acionando o outro e lembra. É aquele negócio, é aquela questão do cheiro, né, quando você sente um cheiro de uma comida e lembra de uma pessoa querida, e vê aquela pessoa, imagina, sente o sabor na boca, mas nada daquilo é real, né, você só sentiu o cheiro, que é o gatilho, que trouxe todas aquelas outras informações. Então, na neurociência, a gente entende isso como conexões, redes neurais que são formadas dentro da cabeça da pessoa. E a psicologia, ela estuda justamente isso, só que do ponto de vista psicológico, sem pensar no neurônio, né, sem pensar na sinapse, mas pensando como que isso no comportamento da pessoa torna ela funcional ou disfuncional. É isso? Exato, exato. Dá pra gente construir um caminho em torno disso, que é a relação de corpo e mente, ou Foi corpo e alma, vamos se a gente voltar, um pouco. A ideia hoje, na neurociência, você tem um caminho muito a ideia é que na neurociência hoje você tem, uma teorias muito recentes e, assim, sendo aceitas, de que o corpo e a mente, né, o cérebro e a mente, melhor dizendo, eles são uma coisa só. Exa Você tinha teorias mais antigas que diziam que não, a mente era meio que um subproduto do cérebro, ou algumas pessoas falavam que era o contrário. eu tenho uma opinião não científica sobre isso, mas vamos lá. Tá. Eu conheço alguns, não é a minha área de especialidade, né, mas eu sigo mais o caminho desses cientistas que falam que são 2 lados da mesma moeda. Então não são nem 2 coisas diferentes separadas, mas são 2 aspectos diferentes, têm um nome Da mesma da mesma coisa. 2 lados da mesma moeda, bem bacana essa Exato. fica bem claro, né. Tem um termo bem chatinho para isso, que é monismo com aspecto dual. Mas vamos ficar com 2 lados da mesma moeda, entendeu? É mais fácil pra Bacana. gente. E então é como se a gente estivesse falando da mesma coisa, mas um o faz pela via do cérebro, da parte mais, corporal, física, enquanto o outro faz pela via da mente, por essa via, de teorias sociais, da construção da relação É. disso da pessoa com o mundo, com o Uma indivíduo. mais para a parte biológica, que Exato, seria a minha área, e outra mais pela parte social, psicológica, que seria a exato. sua área, mais humana mesmo, né. Exato. Pela questão da linguagem, a linguagem é muito importante pra gente, então como é que tudo isso se constrói na linguagem, como a nossa linguagem constrói a nossa cura, constrói o nosso sofrimento, as nossas relações. Então são, eh, formas diferentes, métodos diferentes, por vias diferentes para você chegar no mesmo lugar. É entender essa relação psicológica, só que um pela via neurológica e o outro por essa via social, vamos colocar. Eu vou abrir um parênteses não científico, né, porque, assim, toda ciência, ela vem de uma não ciência antes, né. Isso é uma as pessoas idolatram a ciência hoje em dia, e não entendem nem o que é ciência, elas não conseguem entender, por exemplo, como um psicólogo fala que um problema é o comportamento e o outro fala que o problema é o passado.
No Entendeu? inconsciente, É, entendeu? eles não conseguem, as pessoas não conseguem entender isso. E tudo bem, porque assim, ninguém tem que entender tudo de tudo. Hoje a gente também vive numa sociedade que eu acho que como a internet trouxe muito conhecimento plural pra gente, né? Você tem fácil acesso a vários tipos de conhecimento, só que são conhecimentos superficiais, Uhum. né? Então todo mundo quer conhecer um pouquinho de tudo para ficar bem no TikTok, saber comentar, saber conversar, e no final você conhece tudo superficialmente, não se aprofunda em nada. E é por isso que as pessoas conhecem tudo e não conseguem compreender, e aí começa a julgar, né, as áreas, porque não se aprofunda, pelo menos em uma área, para saber o que que aquela área fala. E o que eu percebo, o que que é? Pensando do ponto de vista da neurociência, mais uma análise minha não científica. Eu acho que as 2 teorias faz sentido. Tanto você falar que são 2 aspectos, 2 lados da mesma moeda, porque são, a gente acabou de provar aqui que pode estar interligado, não tem como a gente saber se tá, porque o paciente nem existe, né, a gente Uhum. inventou ele. Mas também pode não estar. E aí eu penso inverso do que o passado pensava, né. Antigamente o pessoal achava então que a psicologia era um subproduto da mente, do cérebro. Isso vem muito da percepção dos neurocientistas, principalmente os mais tradicionais, que acham que o cérebro ele é mais importante do que a mente. E eu acho que é o inverso, eu acho que a mente ela é mais importante que o cérebro, e na minha opinião a mente ela está extracorpo, ela não está dentro do corpo. Até porque assim, se você for pegar falhas, né, vamos por pesquisas ou lacunas que ainda estão abertas na neurociência, todas elas apontam para isso. É igual a teoria do Deus das lacunas, né, que não acredita em Deus, fala que não acredita porque o que não foi explicado ainda, uma hora vai ser explicado, e enquanto não se explica a gente chama de Deus. Mas e se realmente a não explicação da ciência for Deus, né? Isso ninguém considera. Porque ele se revela pra gente conforme ele quer se revelar. Ele se permite ser encontrado nas coisas. E quando ele não se permite, fica lacuna. E é justamente ali que você enxerga ele, pela não permissão. Porque quando ele permite, a gente acha que o conhecimento vem da gente, né. É muito louco isso. Mas assim, voltando, né, eu dei uma viajada agora. Mas voltando pro assunto, o que que eu percebo? É que, por exemplo, quando a gente fala de memória, né, a memória você tem memória desde a infância. Se você fizer um exercício de hipermnésia, né, que é o antigamente ou na hipnose o pessoal chamava de regressão, nada mais é do que você estimular o cérebro a chegar a informações, a estimular essas conexões neurais, que estão mais adormecidas, que são menos fortalecidas, a elas aflorarem. Então a hipermnésia é isso, a regressão é isso. E aí dá para fazer um podcast só sobre isso, né, porque a gente sabe que as memórias, tecnicamente, na regressão, necessariamente elas não são reais. Aí do ponto de vista psicológico, elas podem até representar algo que aconteceu na vida da pessoa, mas necessariamente ela não é real. Então, quando uma pessoa passa por um processo, por exemplo, de hipnose e lembra que ela foi molestada na infância, necessariamente ela não foi. Eu já peguei casos de pessoas que lembrou que foi molestada pelo pai e não tinha pai. Né, o pai tinha morrido antes dela nascer. E olha só que interessante, como que ela foi molestada por aquele pai? Aí entra o trabalho do psicólogo de entender o que que representa aquela dor para ela. E aí não tá fora da neurociência, porque isso é extracorpo. Porque o meu papel como neurocientista é estimular a rede neural dela para ela lembrar de uma informação. E essa informação que já é, na minha opinião, extracorpo, ela não está no cérebro, ela tem que ser tratada com o psicólogo, né. E aí entra a questão, como assim extracorpo? Se eu perguntar para você, qual a memória mais antiga que você tem, você vai lembrar alguma coisa, e aí vai acionar uma área do seu cérebro. Então se você fizer uma ressonância magnética funcional, você vai ver que aquela área específica do cérebro, que é a área da memória, vai ser acendida, certo? Mas se eu perguntar o que você comeu ontem, a mesma área do cérebro vai acender. E se eu perguntar, qual foi o passeio mais bacana que você já fez, a mesma área do cérebro vai acender. Como se são informações diferentes, memórias diferentes, de épocas diferentes, com sentimentos diferentes e acende a mesma área do cérebro. Então é óbvio que o sentimento, que a emoção, que a psicologia disso não está naquela área do cérebro. Que talvez aquela área do cérebro seja apenas uma ponte, ou um portal, ou uma maneira de você evocar esse sentimento, essa emoção, que na minha opinião está extracorpo, está nessa conexão entre corpo, aí no existem várias linhagens e cada linhagem entende o que é corpo, alma, espírito,
Na parte espiritualista, né, tem até os espíritas que falam de pericorpo, que eu acho que é um conceito que explicaria até melhor isso, né. Que é assim, existe o cérebro, que é orgânico, existe essa memória que não está no cérebro, mas que quando ela se materializa através do cérebro, certo? Onde que está essa memória? Que é o que você trata. Onde está essas emoções que você trata? É um negócio extra cérebro. E a ciência, eu não sei se ela não percebe isso, ou se ela não se preocupa em perceber, porque isso não dá dinheiro, né, porque se a gente entender que os traumas não tá dentro do cérebro, talvez uma grande quantidade de antidepressivo não fosse necessário. Talvez a pessoa resolvesse com a terapia com o psicólogo, né. Talvez a religião ou a fé em Deus resolvesse muito mais do que qualquer terapia. Só que isso não dá dinheiro, pelo menos não para a ciência. Antigamente, em alguns círculos científicos, filosóficos, o que a gente chama de ciências humanas era chamado de ciências do espírito. Você tem alguns autores que falam justamente por isso, porque eles entendiam essa relação de que né, existem as ciências biológicas, as ciências da natureza, mas quando a gente trata de algo que só o ser humano tem, do que a gente está tratando? Eles vão dizer que é do espírito. Então Que é estamos o que falando diferencia a gente dos animais, vamos por isso, assim. O cérebro, o gato, o cachorro tem, mas a maneira como ele sente, percebe o mundo em volta dele é diferente. Ou a exato. gente acredita que é, né. É só pensar na morte, por exemplo. Todo mundo morre, mas só o ser humano sabe que vai morrer. Exato. E só o ser humano sofre Por por saber. saber que vai morrer. Então, todas essas características que só o ser humano tem, antigamente chamavam-se de das coisas do espírito, das coisas da alma, até por isso que eu falei. E até aí, né, a psicologia, o termo psicologia, vem a psique, Psique, né, de psico, né. o psico vem de um termo grego psique, que significa alma. Então a psicologia é a ciência da Da alma, alma. entendeu? Só que, digamos que é como se a ciência ela se tornou um pouco mais ateia, em um certo sentido. Os cientistas e os filósofos começaram a olhar e falar: olha, não dá pra gente explicar as coisas por espírito. Espírito nem tá aqui, a gente não tá vendo espírito, não dá pra explicar. Então eles, por uma decisão, olhou e falou: a gente precisa dar outra explicação. E aí, o que era espírito, a alma, começou a virar a mente. Aí criou-se o conceito de mente, que é como se você tentasse materializar algo que não é material. Tentasse explicar de forma teórica algo que não é material, É, que é imaterial, que é extracorpo. exato. Porque essas explicações, muitas vezes, elas estavam mesmo atreladas a Deus. Os cientistas, os filósofos, eles realmente olhavam e falavam: não, ó, isso aqui vem de Deus. Só que aí chegou uma hora que o cientista olhou e falou: olha, não dá pra gente ficar explicando as coisas a partir de Deus, a gente tem que seguir um outro caminho, tem que dar um outro jeito. E aí, nesse esforço de construir explicações que não envolviam Deus, eles criaram a mente e começaram a dar suas explicações. Então, as ciências do espírito virou ciências humanas. A alma virou a mente. Então você começou a trocar os termos, começou a criar outras explicações. Então, ao invés de estar relacionado com Deus, essas características exclusivamente humanas passaram a se tratar como social. Porque o social você consegue explicar, talvez, de uma maneira eh, mais natural. Você não precisa de um sobrenatural para explicar. Sim, Entende? Você tem a teoria da evolução, que explica o surgimento das coisas naturais. Então, assim, a gente está indo num papo aprofundado, né. bem aprofundado Sim, aqui, sim. entendeu? Mas eu acho que assim, se a gente for tentar pensar as consequências disso em termos mais práticos, eu acho que, pensando na psicologia, eu enquanto psicólogo, existe o eu Maicon psicólogo, existe o eu Maicon para além da psicologia. Então eu posso pensar explicações sobrenaturais, Deus, de fé, ou essas coisas, mas enquanto eu psicólogo, eu não posso virar para alguém e falar: "Não, ó, a fonte disso aí é Deus". Eu, enquanto cientista, não posso dizer isso. E aí vem uma pergunta, e é assim, responda se você se sentir à vontade. Uhum. É uma pergunta simples, mas profunda. Por quê? Porque a ciência ela é um método, e ela, enquanto método, ela é limitada. E o método da psicologia, ela não abrange, o método científico não abrange explicações sobre Deus. Deus seria algo que transcende o meu método. A psicologia ela te proíbe disso. O CRP, vamos dizer assim, ou é antiético, por isso que é proibido. Se eu colocar Deus como explicação, o CRP me proíbe.
sim. Mas também Porque antiético. não está dentro das teorias. Deus não está dentro das teorias psicológicas. É, Não conseguiu se comprovar, por exemplo, que Deus existe. Até porque é impossível a gente comprovar de forma material algo imaterial, né. exato, exato. Embora é justamente isso que a psicologia tenta fazer, É, né, ao longo do tempo tornar a mente o que era extracorpo ou espiritual, né. exato. Hoje, pensando na minha psicologia, que é a análise do comportamento, o método dela, propõe-se a ser o método experimental. O mesmo método que a medicina utiliza, que as Sim. ciências da natureza É, isso utilizam. que eu ia falar, é muito mais próximo da neurociência, né. Exato. Tanto que assim, a neurociência que tem o neurocientista, ele pode fazer uma terapia cognitivo comportamental que não é a terapia cognitivo comportamental da Uhum. psicologia. Até a gente estava conversando, né, como que porque assim, qual que é o conceito? O que que é terapia? Terapia, por essência, é tudo que traz algum benefício para a pessoa. Então eu sentar aqui, colocar meu pé no chão descalço, esse bem-estar que me traz é terapia, né. Então, terapia é tudo que traz um bem-estar para a pessoa. Só que a terapia cognitiva comportamental da psicologia, que não é sua área também, né, embora tenha a parte comportamental Ou seja, que cruza são ali a primos, informação, assim. são primos próximos. Isso. E aí, essa é uma linhagem psicológica que trabalha extracorpo, né, que trabalha essa questão da mente. E a teoria cognitiva comportamental voltada para ou a terapia cognitivo comportamental voltada para a neurociência, ela explica muito mais o biológico. São 2 lados da mesma moeda, mas com tratamentos e terapias e abordagens totalmente diferentes. Porque, por exemplo, quando o paciente entra no seu consultório para tratar com a sua parte comportamental ou num tratamento de TCC, com o psicólogo que trabalha com TCC, eu não tenho ideia do que ele faz lá. Eu não sei quais as perguntas, qual o caminho que o rumo da conversa vai tomar, mesmo trabalhando com neurociência cognitivo comportamental. Então são 2 áreas que trabalham com o cognitivo, que é a maneira como o cérebro funciona e processa o pensamento, é a história, e o comportamento, que é como ele manifesta isso no dia, isso é o que a ciência faz, é o que a neurociência faz. E são 2 áreas totalmente diferentes, né. Por exemplo, eu vou falar para a pessoa mudar comportamentos diários, hábitos diários, tem muito a ver com o que eu faço, embora eu sei que a psicologia também cruza algumas vezes com isso, mas para alcançar porquês diferentes, né. Porque o psicólogo ele tá tentando, levar a pessoa a um comportamento de vida, uma mudança de vida, a uma mudança de mente, de alma, de como que ela enxerga o mundo dela e se comporta no mundo dela. E eu tô adestrando o cérebro dela, eu tô condicionando o cérebro dela a fazer tal coisa. É totalmente diferente. A psicologia ela é muito mais humana e o meu é muito mais biológico mesmo, né. Na verdade, fica até feio eu falar isso, mas a verdade é essa. Quando eu passo um exercício para a pessoa, por exemplo, parar de fumar, é um exercício de condicionamento comportamental. Ele não tem nada a ver com a alma, não tem nada a ver tanto que, assim, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não me sinto bem". E a minha resposta para ela: "Mas eu não tô nem um pouco preocupado se você se sente bem ou não, isso você vai tratar com o seu psicólogo. Comigo, você vai fazer essa atividade que vai beneficiar seu cérebro pelas pesquisas nisso, nisso e nisso, e aí se você não se sente bem, você trata com o seu psicólogo para ele entender o porquê você não está se sentindo bem com isso e como que pode ser resolvido, se pode ser resolvido ou não". Aí eu falo que eu dou mais demanda para o psicólogo do que tomo o lugar dele, né. Tem muita eu acho, cara, que eu acho que esse é o ponto que cruza nos nossos trabalhos, né. As pessoas acham que todo profissional que trabalha com saúde mental, um substitui o outro. E eu percebo muito isso. A pessoa fala assim eu falo assim: "Você já passou no psicólogo? Faz terapia?". "Não, eu já passo no meu psiquiatra". E o psiquiatra, ele é médico. O médico, ele é treinado para identificar doenças e tratar a doença. Ele não vai tratar a pessoa. Claro que a gente tem médicos mais humanistas que trabalham o psicológico da pessoa, porque ele também tem a matéria de psicologia dentro da faculdade, para ele saber como abordar, como acolher aquela pessoa. Como a enfermagem, a gente também tem, né, a aula de psicologia na nossa grade curricular, porque a gente tem que saber que existe algo extracorpo, que não é só cérebro, que não é só biologia, que não é só condicionamento cerebral, que aquele ser humano é um ser humano que vai além da do músculo que eu coloco a agulha para aplicar a medicação, entendeu? Ele vai muito além daquilo. Então a gente entende isso, entende essas linhagens, estuda essas linhagens de forma superficial, só para a gente conhecer, né, Uhum. mas a gente precisa entender isso. Mas quando a pessoa vai no psiquiatra, ela vai para tratar a doença.
Ela vai para o médico dar um remédio para ela, para alterar as químicas e o cérebro dela, para o cérebro, por exemplo, na depressão tem algumas químicas que diminuem a produção o estímulo, né, estressor na glândula pituitária ou até a liberação de hormônios de estresse dentro dos neurônios, e isso favorece ou então favorece o aumento de dopamina, de serotonina, e isso vai dar a impressão para a pessoa que ela tratando a depressão dela. De uma forma superficial ela tá, porque ela vai ter melhora do sintoma, mas o motivo da depressão ainda tá lá, né. Quando ela passa por mim para uma pessoa depressiva, quando ela faz um uma terapia cognitiva comportamental com base com o neurocientista, ela vai tratar o quê? Comportamentos que ela tem no dia a dia dela que pode piorar esses sintomas, que pode piorar, que pode levar ela a ter uma situação de agravo de vida, por exemplo. A gente está habilitado, por exemplo, para falar para uma pessoa que se ela se sente mal toda vez que ela visita a casa da mãe dela, que às vezes é uma narcisista, vamos por assim, a gente vai condicionar ela a não visitar essa casa e procurar um psicólogo para entender o porquê que ela sente mal e por que que ela, oi? Ah, quer participar do podcast, Sim, quase sumiu aqui, sim. ela é gatinho. Hum, Então a gente vai encaminhar para um psicólogo para quê? Para ela entender, o que está fazendo ela se sentir mal com essa mãe dela, porque narcisista tem um monte, né. Mas será que foi um trauma? Será que a forma da mãe dela tratar? Será que a maneira como ela enxerga a mãe dela? Isso aí é da psicologia, a gente não tem como tratar isso no paciente. Mas na iminência do problema, eu tenho como falar assim: "Você tá toda vez que você vai na casa da sua mãe, você pensa em tirar a própria vida? Penso, então para de ir". Porque é meio não inteligente você se expor ao problema sem tratamento nenhum. É aquela pessoa que fala assim: "Nossa, não posso ir no bar tal que eu lembro do fulano", mas todo sábado tá lá no bar tal. Então para de tá lá. E tem exercícios, cognitivos que que comportamentais que vai mudar a vontade dessa pessoa aí por condicionamento para ela não ir. Mas o porquê que ela não foi naquele ambiente, ou porquê que ela deve ir, e aí eu sei que tem terapia expositiva e tudo mais, que é o lado da psicologia, o quando ela vai poder ir com segurança, quando ela vai poder se expor ao problema, como que ela vai pensar, isso é o psicólogo que vai guiar, né. E a gente não pode misturar essas coisas. Eu acho que muito veio, eu acho, depois de 2020, com a explosão dos cursos, e aí eu vou abrir um parênteses, até tirar, porque a gente já está acabando o nosso horário, né, mas vou cortar um pouco o assunto para dar um alerta para as pessoas. 2 coisas, né, não acreditem em coaches que trabalham o emocional. Por quê? Porque coach não é emoção, né. Eu tenho formação em coach, sabia? você chegou a comentar comigo uma Eu vez. tenho formação em coach e uma das coisas que mais me revolta, o que que é? Foi uma formação muito boa, foi uma formação cara, e uma formação que eu não posso usar. Por quê? O coach e assim, hoje eu nem preciso tanto usar mais, embora tenha algumas linguagens, algumas estratégias de coach que é muito bacana, que dá para você usar em qualquer área da sua vida, né. Mas eu não consigo usar mais nem o nome, nem a formação, porque foi popularizado com os coaches do Brasil, que inventaram que coach é estratégia de motivação, é palestra motivacional, é tratar o emocional através de exercício motivacional, através de mudança de rotina de vida, e a gente sabe que tudo isso importa, mas não tem como você falar que a solução de todos os problemas está em uma única estratégia, né. E na minha opinião o coach ele não é terapia, ele não é nenhuma profissão. O cara que aplica o coach ele vai ser um profissional, mas o coach ele é muito mais uma estratégia. O coach, não sei se você conhece a origem, já estudou alguma No coisa me relacionada a no isso? no meio organizacional, né. Coach na verdade do inglês é treinador, né. Então o treinador nos Estados Unidos, ele veio dos Estados Unidos essa ideia de coach, o treinador dos Estados Unidos, ele vamos por aí, um treinador de basquete, de beisebol lá, né, que é muito comum lá. Você vai ver que o cara tá escrito coach nas costas dele. Qual que é a responsabilidade de um treinador? Se fosse no Brasil, né, qual que é a responsabilidade do treinador da equipe aqui? É treinador que fala aqui no Brasil? É, né? O Treinador. Zagallo ai, como eu sou antigo. Técnico. O Hã? técnico. Técnico, é o técnico. O coach dos Estados Unidos seria o técnico de futebol no Brasil. Então qual que é a responsabilidade do técnico, do coach? É analisar a equipe, falar assim: "Ó, esse cara aqui, ele tem potencial muscular para correr mais", então eu não entendo de futebol, mas ele vai ser o atacante, sei lá, deve ser isso. Esse cara aqui, ele tem já mais agilidade mental, então dá para ele ser um goleiro.
E aí ele vai montar a estratégia dele com quando que cada um sai, para alcançar um objetivo final que é fazer gol, que é trazer meta, que é trazer resultado. Isso não tem nada a ver com psicologia. Só que dentro desse processo do campo, muitas vezes, por problemas diários de desmotivação pessoal, que daí o psicólogo vai tratar fora do campo, às vezes por um problema de perda recorrente do time, então o time começava a perder, 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 e aí os jogadores ficam desmotivados. É lógico, né. Você tá num time que só perde, só perde, só perde, você entra no campo falando: "Vamos perder mais uma vez". E isso tudo vai ser tratado profundamente com o psicólogo, certo? Mas na hora que o cara tá no vestiário, com o time dele pronto para entrar em campo, ele tem que fazer acontecer. E aí tem estratégias que se usa de motivação, que na minha opinião é muito mais voltada à neurociência, tanto que você vai ver que os coaches eles usam muito argumento da neurociência e menos da Uhum. psicologia, né, que vai condicionar a mente daqueles caras ou o cérebro daqueles caras entrarem no campo achando que vai ganhar, mesmo estando num time que às vezes não tem nem potencial para ganhar. E aí eles vão achar que vai ganhar, vai entrar e ganha, porque mexeu de alguma forma no psicológico, na mente dele, mudou a carga hormonal, mudou a maneira como o cérebro estava metabolizando aquilo. E ele vai ter um resultado no corpo, porque você muda os hormônios da mente, você muda os hormônios do corpo. Só que quando ele sair dali, mesmo com a vitória, ele vai continuar se sentindo fracassado, porque ele perdeu tantos jogos antes. E isso tem que ser tratado no psicólogo, essas coisas, esses assuntos mais profundos, porque o que foi tratado pelo técnico no vestiário é muito superficial e é muito pontual. E não é um tratamento, né, na verdade é um condicionamento, é um treinamento técnico. E aí o que que pegou? Quando chegou no Brasil, e eu vou fazer a minha crítica, né, o coach ele é uma estratégia lá nos Estados Unidos, eles começaram a perceber que essas estratégias, a maneira como o técnico, como o coach de futebol americano ou de basquete, ele agia com o time, gerava resultados. Aí trouxeram isso para o mundo corporativo. Porque o mundo corporativo precisa de resultado, e resultado é dinheiro, né, a gente não pode fantasiar isso. As empresas querem dinheiro, elas são construídas para gerar dinheiro, para gerar emprego, e para gerar emprego você precisa pagar o cara, então tem que gerar lucro. Então precisa de lucro, precisa de dinheiro. E eles trouxeram essas técnicas para dentro da empresa para gerenciar equipes com o mesmo método de liderança, de gerenciamento de equipe que existia no campo. Então é muito mais administrativo, gerencial, do que psicológico. Só que administrativo, um curso, né, uma palestra administrativa, gerencial de coach, não vai encher. As pessoas não vão pagar caro por isso. Mas quando você trabalha o emocional delas, porque o que vende é a emoção, né? Aí gera. E aí o que que eles fizeram? Não. Quando a gente fala de técnica de comunicação, gestão de equipe, posicionamento de equipe, a questão de você prospectar talentos e tudo mais que existe dentro do coach, nada disso vai dar dinheiro. Mas aquele exercício motivacional que o cara fez, nossa, aquilo vai dar muita grana. E aí o cara monta um evento gigante, né, cobra 4, 5 mil para você ir nesse evento, e coloca lá milhões de pessoas, e ele fica milionário, e ele só faz exercício motivacional. E aí ele tem 3, 4 mil pessoas. E aí nesses 3, 4 mil pessoas que tem ali dentro daquele lugar, o que que acontece? Vai ter um ou outro que vai ter uma mudança de vida, porque às vezes tudo que ele precisava era num evento que liberasse dopamina nele, que falasse que ele é capaz, e ele vai ter uma mudança de vida, porque ele não tinha necessariamente um problema psicológico. Talvez ele estivesse passando por um momento difícil na vida, que às vezes uma viagem para a praia também resolveria. E aí ele vai nesse evento, vai liberar a mesma coisa que a viagem para a praia liberou, e ele vai ter um resultado. Só que a diferença é que ele pagou caro por aquilo. E aí, quando o coach lá em cima falava: "Levanta a mão aqui quem teve a vida transformada". Aí levanta, já vai a equipe, traz o cara para o lado, treina esse cara para falar no vídeo, falar: "O que que mudou na sua vida? Mudou isso, isso, isso. Então vamos lá, conta isso, isso para mim". Aí ele grava, pega o que a gente chama de prova social no marketing e vende os próximos cursos baseado em 2, 3, 4 pessoas, 10 pessoas no meio de 4 mil que teve a vida dela mudada. E os outros 3.990 que pagaram e não tiveram mudança nenhuma? Por que que ninguém entrevista eles? E é por isso que os coaches hoje são tão mal falados, porque virou uma estratégia de ganhar dinheiro sem resultado, sem aprofundar. A maioria dos coaches tem aí alguns cursos da área da psicologia, que são abertos, né, para qualquer profissional fazer, mas a ideia do curso, por exemplo, eu tenho uma formação em
neuropsicopedagogia, né. Só que eu não sou psicólogo nem pedagogo, e eu tenho outra formação em neuropedagogia. Neuropedagogia eu atuo muito, porque eu atuo com professores dentro de sala de aula ensinando técnicas de neurociência para eles aplicarem na sala de aula, é bacana, entendeu. Agora a neuropsicopedagogia, que entra a psique junto, eu não entendo nada da mente humana, disso que você trabalha, dessas linhagens que você trabalha. Isso é uma formação específica para o psicólogo, só que eu posso fazer a pós. E por que que eu tenho pós nisso? Porque é para mim conhecer sobre o assunto. Não é para mim abrir um consultório e trabalhar com isso. Não é para mim fazer um evento motivacional e usar isso como se fosse solução da vida das pessoas. Pelo contrário, é justamente para conhecer e entender as limitações, entender que você tem colegas que daqui para frente é ele que vai tratar, só que lá na frente, quando ele perceber que aquele problema não é só psicológico, às vezes é da parte cognitiva, que aquela pessoa vai precisar, por exemplo, de uma reabilitação cognitiva para entender o que o psicólogo está falando dentro do consultório, isso a gente percebe muito. Eu acho que a maioria da demanda dos psicólogos que mandam o paciente para mim é isso. Eles falam: "Thiago, eu não sei o que está acontecendo, essa pessoa ela não tem nenhum problema de neurodesenvolvimento, de autismo", que hoje chamam de TEA, né, ou de TEA ou TDAH ou nada disso, já foi avaliado, já foi diagnosticado, mas eu falo, 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 ela não compreende. Às vezes é um problema de compreensão, de memorização, às vezes é o processo de memorização dela que está prejudicado, às vezes é o processo atencional dela que está prejudicado. E aí que entra o meu trabalho, com o psicólogo, melhorando o processo atencional dela, para ela conseguir dar atenção no que o psicólogo está falando e compreender aquilo, e memorizar aquilo e praticar na vida dela e seguir aquela direção, né. E hoje a maior demanda que eu tenho de clientes vindo da psicologia, a maioria é assim, eles conseguiram compreender que a neurociência ajuda a psicologia nesse sentido. E, cara, é muito abrangente, né, daria pra gente ficar conversando aqui mais 500 anos. E eu ia falar um negócio, mas acabou o nosso tempo. Eu falei no meio do podcast que eu ia falar. Mas vamos combinar de a gente voltar outro dia? Embora tá difícil a gente conseguir Das vo nossas marcar, agendas. né. Mas existe uma abordagem, né, sobre pacientes tentantes de suicídio, tentativas de suicídio, suicidas, que a internet gosta de bloquear quando a gente fala essas coisas. Quê? O cartão. Cartão? Não para de falar. Desculpa. Você pegou Qual o que é o de cartão em cento e cima da vinte e oito? mesa? Eu não peguei nada. Só um minuto. Ó, 5 minutos aí acaba já também, viu. Só Bom, então, ó, cara, é uma conversa infinita, né. Então daria pra gente ficar conversando aqui mais 2, 3, 4 horas. Mas você tem que ir para o consultório hoje? Não, isso. isso. Hoje eu tento também. E eu tenho que gravar a última aula do curso de Mindfulness, que é Mindfulness com caminhada. É uma aula bem diferente, bem prática, e a ideia é desmistificar um pouquinho, né, as pessoas falam: "Ah, eu não consigo ficar parado pra ficar meditando". Dá pra fazer enquanto anda. Então, é isso que a gente vai gravar hoje. Cara, queria te agradecer, mas antes de despedir, eu quero que você fale pra olhando para aquela câmera lá, primeiro suas redes sociais, como que o pessoal faz para entrar em contato com você? Porque eu tenho certeza que muita gente quebrou muito o paradigma da psicologia, né, e vai ficar mais à vontade para procurar um psicólogo que confia. E aí, ele não indica ninguém, mas eu indico ele. Então, eu tenho essa liberdade como enfermeiro de falar assim: "Procurem um psicólogo, o Mike é meu amigo, procurem ele porque ele é muito gente boa". Tem uma questão que eu não podia deixar de falar. Às vezes a pessoa fala assim: "Eu fui no psicólogo, não gostei". Muita gente quando chegava para mim no consultório falava isso: "Psicologia não presta, eu fui no psicólogo, nossa, não resolveu nada". E uma percepção que eu tenho, o que que é? Como tem várias linhagens, às vezes a pessoa não se deu bem com a linhagem X, Y, Z, mas tem uma linhagem que pode atender ela, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua linhagem, tipo: "Ó, eu sou psicólogo que eu vou tratar sobre isso com você, com essa abordagem, e, se você", e aí passa suas redes sociais, se a pessoa estiver interessada, ela entra em contato. Bom, eu faço como eu falei, eu sou analista do comportamento, né, e eu vou tentar ser mais prático aqui. Na prática, se você chegar lá, o que que a gente vai fazer? Eu vou te escutar, vou tentar entender qual que é a sua dificuldade. Então, quais que são os seus problemas, o que que você está sentindo, o que que você está pensando, porque às vezes parece que é muito fácil, mas às vezes nem as pessoas sabem o que elas estão sentindo e pensando. Então a gente vai tentar clarificar isso, e eu sempre estabeleço objetivos terapêuticos. Então, qual que é a sua dificuldade e aonde você quer chegar? E eu estabeleço isso em conjunto com o paciente, e aí a gente vai começar a trabalhar nisso. Eu sempre faço uma devolutiva sobre
"Olha, eu percebo isso, eu acho que essa sua dificuldade está relacionada com essa aqui, e eu acho que a gente pode seguir por esse e esse caminho", sabe. E aí a gente vai começar a trabalhar. Eu gosto muito de uma frase que é assim, que é: "A vida que vale a pena ser vivida". Que é o meu principal objetivo como terapeuta, sabe. Você falou, né, sobre, o condicionar, adestrar às vezes, e eu acho que tudo isso é muito válido, e às vezes eu faço alguma coisa assim, essas técnicas para condicionamento eu também utilizo, mas o objetivo maior da terapia é construir uma vida que faz sentido, sabe. E é olhar para o sentido da vida mesmo. Então, construir uma vida que faz sentido. Qual é a vida que faz sentido para você? Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Às vezes nem você sabe. E o trabalho é ajudar a entender e ajudar a chegar lá, sabe. Então eu olho muito para essa relação entre você e o seu ambiente. Então, como que o que você está sentindo, pensando e fazendo, está relacionado com a vida que você vive? Muitas vezes com essas questões simples, como você falou mesmo, de: "Olha, esse ambiente faz eu me sentir mal. Quando eu vou nesse lugar, essa pessoa faz eu me sentir mal". Mas às vezes de formas mais profundas. Como a vida que você viveu, como a as pessoas te cobrando por desempenho, faz com que você seja uma pessoa hoje que não consegue descansar, por exemplo, que se culpa na hora que tá parado. Como você é uma pessoa que não consegue parar aqui, não consegue ficar de férias, que não consegue terminar o dia e só descansar, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Como que isso tudo se relaciona, por exemplo? E assim, por mais que a gente fale sobre transtorno, sobre doença, sobre o sofrimento, eu não tô ali para tratar transtorno, eu tô ali para te ajudar a ter uma vida melhor. Tratar o transtorno e às vezes diagnosticar um transtorno pode ser parte do processo? Sim, eu faço isso também. Então tem pessoas que estão em processo de diagnóstico comigo, de gente falar: "Olha, essa pessoa aqui ela tem esse transtorno", de ajudar a dar um nome pra coisa. Então eu faço isso? Faço. Eu estudo para isso? Estudo. Mas não é o meu principal objetivo. Porque: "Ai, dê um nome para aquilo". Tá, e aí? É só um rótulo. É só um rótulo. Eu falo que o diagnóstico serve muito mais para gente, que é profissional de saúde mental, para a gente saber qual que são os padrões, como aquela pessoa pensa de forma geral, do que necessariamente para tratar ela. Porque como ela é uma pessoa única, o rótulo ele te direciona para uma direção, mas essa direção também tem várias vertentes, que daí com você como psicólogo vai procurar isso nela e achar junto com ela essa vida que faz sentido para ela então. É muito mais do que só ouvir, não é? Exato, exato. Só que eu costumo dizer assim, eu tenho uma formação minha, é um tipo de terapia chamado, psicoterapia analítico funcional, que a gente abrevia por FAP, que ela é focada na relação terapêutica. Talvez esse seja uma das principais diferenças da terapia para qualquer outro tipo de terapia, que é a relação terapêutica, a relação entre eu, terapeuta, psicólogo e o meu cliente/paciente, ela é muito mais importante na terapia, na psicoterapia, do que em qualquer outro tipo de terapia, por mais que ela seja importante também nas outras. E do que qualquer diagnóstico, qualquer rótulo que você possa dar. Embora isso é parte do trabalho, mas não é o principal. O principal é o relacionamento mesmo. Exato. E é usar essa relação para a construção da melhora da vida da pessoa. Então vou pegar um exemplo muito besta, assim, uma pessoa que tem um problema com o abuso de substância. Eu entendendo a função, como a gente conversou, a função desse comportamento do abuso da substância, eu vou entender que muitas vezes é uma fuga, é uma forma de lidar com a dor, com a frustração, com as coisas que ela não sabe lidar. Isso é o problema da pessoa principal. E como um terapeuta FAP, como um psicoterapeuta analítico funcional, eu vou tentar entender como que isso acontece, como o problema dele lá de fora acontece no momento da sessão. Como isso acontece na relação comigo. E aí eu percebo, fazendo uma análise funcional, que a mesma pessoa que abusa de substâncias lá fora para lidar com a dor, ela evita os assuntos que são dolorosos em sessão. Ou evita olhar para mim quando eu faço alguma pergunta difícil. Nossa, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Um problema é muito mais danoso para a vida dela do que o outro, não tô dizendo que são exatamente a mesma coisa, mas eles têm a mesma função. Eles ajudam ela com a mesma coisa, que é lidar com a dor. Então, quando eu chego para o paciente e falo: "Olha, a gente começou a tocar nesse assunto e eu queria na sessão que vem que a gente retomasse esse assunto, porque eu acho que ele é importante". Aí na sessão que vem o paciente falta. Por quê? Porque ele não quer ter É. que lidar com aquele assunto que é difícil. Então vou aproveitar e vou fazer um apelo para você que está assistindo a gente. Talvez essa fuga que você tem do seu psicólogo, essa vontade que você tem de não ir, seja por experiências que você teve com outras linhagens que você não se adaptou, seja porque às vezes o psicólogo na outra sessão falou alguma coisa que mexeu internamente com alguma área que você precisa sim tratar,
ou seja por qualquer outro motivo e você não está querendo voltar para a sua terapia, ou então você nunca foi para uma terapia porque pessoas em volta de você, família, colegas falam que isso não vai te mudar em nada a sua vida. Então o meu apelo como enfermeiro da mente para você, procure um psicólogo, procure o Mike ou outro psicólogo de sua confiança, mas se trate, se permita descobrir essa vida que vale a pena ser vivida. Ele falou isso, eu achei muito bacana, cara, porque você não tem que viver a minha vida, ou viver a vida dele, ou viver a vida dos seus amigos, dos seus pais, dos seus familiares. Você tem que viver a vida que para você vale a pena ser vivida. E descobrir isso realmente é libertador. Então procure um profissional que te oriente e te direciona a isso. Se você pudesse agora, Michael, olhar lá no olho daquela pessoa que está ouvindo a gente e deixar uma mensagem para ela, o que que você falaria? Eu acho que eu diria que, em primeiro lugar, que você não precisa e não deveria enfrentar os seus problemas sozinhos. Eu acho que isso é muito importante porque, às vezes, ou a gente acha que tem, ou a gente não vê esperança em lidar com alguém, sabe, em ter ajuda. Então você não precisa lidar com seus problemas sozinhos. E eu gostaria de dizer também que eu acho que é um pouco disso. Eu queria trazer esperança. Existe esperança. Por pior que a sua vida seja, por pior que as coisas estejam, existe esperança das coisas melhorarem. E você, por mais que o seu impulso talvez seja de se fechar, você não tem que lidar com as coisas sozinho. Você pode pedir ajuda. E eu não falo que só de terapia, eu falo de ter pessoas na sua vida que faz a sua vida um pouco melhor, que faz da vida mais leve, mais feliz, amigos, família, todos os tipos de relacionamento. Mas também, sim, daquele relacionamento profissional, daquela pessoa que é treinada para te ajudar a fazer da sua vida um pouco melhor. Então não lide com as coisas sozinho. E dê uma chance. Se você já tentou terapia, às vezes o profissional é só ruim também, às vezes a culpa não é da teoria nada, só tem profissionais como em qualquer profissão, tem pessoas que só não são boas, mas a culpa muitas vezes não é da terapia, é do profissional ruim, ou às vezes daquela teoria que não fez muito sentido, ou às vezes, como o Thiago falou, porque aquele profissional é bom e ele tocou na sua ferida, e mas por pior e mais doloroso que seja tocar nessas feridas, é isso que vai te curar. Abrir as feridas, olhar para elas é o que vai te permitir melhorar. Então dê uma chance. Eu acho que como enfermeiro eu tenho propriedade de falar de ferida, né. E aí, eu acho que assim, gente, se você começar a enxergar o seu emocional, o seu psicológico como uma ferida física, você sabe que se você não cuidar daquilo, se você não colocar um curativo para não sentar mosca, se você não passar a medicação certa, se você não lavar tantas vezes por dia, Uma aquilo mosca vai na sua cabeça. infeccionar, e vai piorar muito. Ela voltou. Então, gente, trate as feridas que você tem no corpo. Sai mosca! Capeta. Espera aí. Voltando. Gente, então se permita tratar as feridas que você tem no corpo, mas também se permita tratar essas feridas que ninguém vê que você tem na alma, né. Porque todo mundo tem, né. Eu acho que todo mundo tem questões para ser tratadas. Com Eu costumo dizer assim, quando o pessoal ia no consultório, normalmente a terapia comigo durava no máximo 4 sessões, salvo alguns outros casos que envolvia problema psiquiátrico mais grave, né. Em 4 sessões a pessoa falava assim para mim: "Poxa Thiago, em 4 sessões você resolveu na minha vida o que o psicólogo não resolveu há 8 anos". E isso foi um caso real. E foi verdade, porque o que eu faço no consultório é condicionar ele a mudar comportamentos. Mas isso não significa que com aqueles comportamentos condicionados e com a melhora do sintoma, como acontece quando você toma um remédio, isso não significa que você está bem e que você não precisa aprofundar mais e descobrir a raiz de tudo isso, né, a origem de tudo isso, né. Então o enfermeiro da mente, ele é um enfermeiro que ele cuida e coloca um curativo na ferida, mas vai precisar uma hora tirar essa ferida, raspar, vai precisar tratar, medicar, e aí isso você vai ter que fazer com um profissional de psicologia, um terapeuta com uma linhagem que você goste, que você entenda e que faça sentido para você, porque senão mais cedo ou mais tarde, você vai abrir aquela ferida, e aquela ferida vai estar pior do que estava no dia que você resolveu tampar, né. É isso? É isso. Então é isso. Ó, para quem não segue o Enfermeiro da Mente, sigam @enfermeiro da mente. O Se você está assistindo aqui no YouTube, vai estar no Spotify também esse episódio e outros do Mente Pod. E também, se você estiver no Mente Pod, corre no YouTube. Para quem não sabe como achar a gente, clubedamente.com, que é a empresa que produz tudo isso pra gente.
entra lá que vai estar o MentePod lá, vai estar, produtos e serviços de educação gratuitos de outros especialistas também, espero que logo o Mike esteja com a gente. Com E certeza. para achar você, Mike, como que faz? No Instagram, você pode me procurar como @psi.maicondias. Maicon com Y e K. É muito É específico. Maicon, Maicon, com Y e K, com psi.maicondias. exatamente. E como eu falei, né, sobre procurar alguém, se você quiser, esse alguém pode ser eu. Então entre em contato, a gente pode conversar. Eu costumo dizer assim, com todo mundo que me manda mensagem, eu falo: "Vamos marcar uma sessão". Uma sessão, a sessão dura 50 minutos. Faz 50 minutos, dê essa chance pra gente ver. Não E a gente seja um covarde. ah, Dê 50 minutos da sua vida para ele provar que você pode ser diferente, você pode ser melhor, que você pode mudar a sua vida. Né, exato, às vezes por causa de 50 minutos na vida da pessoa, ela perde tanto tempo depois, né, exato, porque ela não se trata em 50 minutos e às vezes em 50 minutos ela descobre que existe uma linhagem terapêutica que pode mudar realmente a vida dela, pode fazer ela se enxergar, se encontrar e ter uma vida mais feliz, mais tranquila, né. exato. São 50 minutos que podem não dar certo. Você pode olhar no final e falar: "Não gostei, não quero", e tá tudo bem. Eu acho Ah, que e vai como em para qualquer outro, serviço. não E vai desista. exatamente, procura um outro profissional. Eu sempre faço esse caminho também de indicar profissionais, mas é aquilo, você tentou, não deu certo, procura outro. Agora se você não tentar, se você não se permitir 50 minutos, Você vai passar a vida inteira naquela questão: "E se eu tivesse ido? E se eu tivesse me tratado? E se tivesse uma solução que eu não descobri?". Então eu acho que é isso. Permita-se ser melhor, permita-se se tratar e ser feliz. É é isso, isso aí. é isso aí. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço E pelo vocês estão convite. vendo como a mente pode mudar, a sua mente pode mudar para você ser melhor a cada dia, para você ter esperança de vida e achar aquela vida que faz sentido para você, como o Michael falou pra gente? Então, ó, acredite nisso, acima de tudo, né, que está fora da psicologia, está fora da enfermagem, acredite que existe um Deus que está te ajudando, que está te guiando, que talvez seja ele, seja o direção. Sabe aquela oração que você faz no fim da noite, que só você ouve, pedindo uma solução para Deus? Talvez Deus te responda com esse corte desse podcast ou com assistindo esse bate-papo, para você procurar um profissional que vai te ajudar. Às vezes a solução que cai do céu é uma orientação profissional, né, a gente está muito acostumado com milagres, mas Deus usa profissionais da área da saúde mental para ajudar a sua saúde mental também. Então, às vezes, o milagre na sua vida pode ser sim uma terapia. Então, lembre que existe esse Deus e que Ele está te guiando e te direcionando a soluções que você pode implementar na sua vida e que você pode mudar na sua mente. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo episódio. Já fica convidado para uma próxima, sei lá Com quando que nós vamos certeza. conseguir. E tchau.